Cada fio das vestes do sumo sacerdote carregava um mistério divino que poucos conhecem, e o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua compreensão sobre a conexão entre o céu e a terra. Você já parou para pensar por que Deus, o Criador do universo, se importaria tanto com detalhes de costura? Por que dedicar um capítulo inteiro da Bíblia para descrever roupas? A verdade é que cada peça das vestes sagradas do sumo sacerdote era na realidade um código espiritual complexo, uma profecia tecida em ouro e pedras preciosas que apontava para mistérios eternos. Hoje, vamos desvendar simbolismos ocultos que conectam o Antigo e Novo Testamento de uma forma que você nunca imaginou. Vamos descobrir como cada fio, cada pedra, cada sino carregava uma mensagem divina sobre nossa redenção. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério bíblico que pode transformar sua compreensão das Escrituras. Mas antes de entendermos este código sagrado, precisamos voltar no tempo, para uma montanha envolta em fogo e fumaça, onde Moisés recebeu instruções que mudariam a história da humanidade para sempre. Imagine a cena. Moisés está há 40 dias no Monte Sinai, envolvido pela glória de Deus de uma forma tão intensa que seu rosto brilha como o sol. Mas Deus não está apenas entregando os 10 mandamentos. Nas alturas daquela montanha sagrada, o Criador está transmitindo especificações detalhadas sobre algo aparentemente simples: roupas. Mas por que o Deus que criou galáxias com uma palavra se importaria com tecidos e bordados? A resposta revela um dos princípios mais profundos da natureza divina. Deus se comunica através de símbolos físicos para transmitir verdades espirituais eternas. No mundo antigo, as vestes não eram apenas proteção contra o clima. Elas declaravam identidade, status, propósito e até mesmo destino. Um rei não usava coroa apenas por vaidade, mas porque ela simbolizava autoridade divina. Da mesma forma, as vestes do sumo sacerdote não eram apenas uniformes religiosos, eram uma linguagem visual que conectava o visível ao invisível, o temporal ao eterno. Deus escolheu pessoalmente os artesãos para esta obra. Bezalel, cujo nome significa "na sombra de Deus", foi enchido com o Espírito Divino não apenas para fazer, mas para compreender o significado de cada detalhe. Este homem não era simplesmente um costureiro talentoso, ele era um profeta que trabalhava com agulha e linha. Cada material escolhido carregava significado. O ouro representava a divindade, o azul simbolizava o celestial, a púrpura indicava realeza, o carmesim falava de sacrifício e o linho fino representava pureza. Nada era acidental. Cada cor, cada textura, cada ornamento foi cuidadosamente selecionado pelo próprio Deus para transmitir aspectos específicos de seu caráter e de seu plano de redenção. No contexto histórico, nos mostra que Israel acabara de sair do Egito, uma civilização obcecada por simbolismo religioso. Os egípcios acreditavam que suas vestes sagradas conferiam poderes sobrenaturais aos sacerdotes. Mas Deus estava estabelecendo algo completamente diferente. As vestes israelitas não conferiam poder, mas simbolizavam a responsabilidade de mediar entre o santo e o pecaminoso, entre o perfeito e o imperfeito. Mais importante ainda, essas vestes só poderiam ser usadas em conexão com o tabernáculo, a habitação de Deus no meio do povo. Elas não tinham poder em si mesmas. Seu significado vinha da presença divina que representavam. Isso nos prepara para compreender uma verdade revolucionária. Tudo apontava para um momento futuro, quando a própria presença de Deus se vestiria de carne humana. Mas por que Deus se importaria tanto com detalhes de costura? A resposta está na primeira e mais impressionante peça das vestes sagradas: o éfode. O éfode era muito mais que uma vestimenta. Era uma declaração visual de que aquele homem carregava literalmente o peso de uma nação sobre seus ombros.
feito de ouro batido, entrelaçado com fios azuis, púrpura, carmesim e linho fino torcido, o éfode brilhava como um pedaço do céu descido à terra. Mas o que tornava o éfode verdadeiramente extraordinário eram as 2 pedras de ônix engastadas em ouro sobre as ombreiras. Nestas pedras estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel, 6 em cada pedra, na ordem do nascimento dos filhos de Jacó. Imagine a precisão necessária para gravar 12 nomes em pedras tão pequenas com as ferramentas da época. O simbolismo era poderoso e profético. Os ombos representam força e capacidade de carregar bardos. Quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, ele literalmente carregava todo o povo de Israel em seus ombros. Cada oração, cada súplica, cada necessidade do povo estava simbolicamente presente através daqueles nomes gravados na pedra. Mas há uma profundidade ainda maior aqui. A pedra de ônix tem uma característica única. Quando polida adequadamente, ela pode se tornar translúcida, permitindo que a luz passe através dela. Espiritualmente, isso representava que a mediação do sacerdote deveria ser transparente, permitindo que a luz de Deus brilhasse através dele até o povo. O processo de gravação dos nomes também carrega significado profético. Na antiguidade, gravar em pedra era um ato de permanência. Enquanto tinta pode desbotar e pergaminho pode deteriorar, palavras gravadas em pedra perduram por milênios. Isso simbolizava que o relacionamento de Deus com seu povo não era temporário, mas eterno. Cada tribo tinha seu lugar designado na pedra, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Não importava se era a tribo de Judá, destinada à realeza, ou a pequena tribo de Benjamim. Todos tinham igual representação nos ombros do mediador. Isso prenunciava uma verdade neotestamentária. Em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre. Todos são um. As técnicas de gravação em pedra na antiguidade eram extremamente sofisticadas. Os artesãos usavam ferramentas de ferro endurecido e técnicas de polimento que permitiam criar letras tão pequenas e precisas que rivalizavam com a tecnologia moderna. O fato de Deus ter especificado este nível de detalhe mostra que cada nome era importante para ele. A conexão com Cristo é inescapável. Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, carrega cada um de nós não apenas em seus ombros, mas gravado na palma de suas mãos. As cicatrizes dos pregos são nossas identificações permanentes gravadas na carne do Cordeiro de Deus. As pedras nos ombros eram apenas o começo do código espiritual. O que estava no peito do sacerdote era ainda mais extraordinário, revelando o coração misericordioso de Deus de uma forma que deixará você sem palavras. O peitoral do juízo era talvez a peça mais misteriosa e impressionante de todas as vestes sagradas. Medindo 1 palmo quadrado quando dobrado, esta obra-prima de ourivisaria continha 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel, mas desta vez posicionadas sobre o coração do sacerdote. As 12 pedras eram sardônia, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, beril, ônix e jaspe. Cada pedra não foi escolhida aleatoriamente. Suas cores e propriedades únicas refletiam características específicas das tribos que representavam. A sardônia vermelha de Ruben simbolizava a paixão impetuosa do primogênito. A safira azul de Issacar representava a sabedoria e contemplação. O jaspe multicolorido de Benjamim mostrava a diversidade e beleza da tribo mais querida de Jacó. Mas o verdadeiro mistério do peitoral estava no Urim e Tumim, objetos sagrados colocados dentro dele que permitiam ao sumo sacerdote consultar diretamente a vontade de Deus. Embora não saibamos exatamente como funcionavam, sabemos que através deles Deus respondia com sim, não ou silêncio às perguntas mais cruciais da nação.
Imagine a responsabilidade. Reis e líderes vinham até o sumo sacerdote buscando direção divina para decisões que afetariam milhares de vidas. Devemos ir à guerra? Devemos fazer aliança com esta nação? Onde devemos estabelecer a próxima cidade? E Deus respondia através do Urim e Tumim no peitoral. O simbolismo do coração é profundamente tocante. Enquanto os ombros falam de força para carregar bardos, o coração fala de amor e afeição. O sacerdote não apenas carregava o povo como um peso, ele os carregava como um tesouro próximo ao seu coração. Cada pedra preciosa pulsava simbolicamente com cada batida do coração do mediador. As pedras preciosas também nos falam sobre como Deus vê seu povo. Não somos apenas nomes gravados em pedra comum. Somos gemas raras e valiosas aos seus olhos. Cada crente é uma pedra preciosa única, com sua própria beleza e valor inestimável. O processo de formação das pedras preciosas envolve pressão extrema e tempo, assim como nossa formação espiritual. Há uma conexão fascinante entre o peitoral e a descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse 21. João descreve os fundamentos da cidade celestial ornamentados com as mesmas 12 pedras preciosas do peitoral. Isso sugere que o que o sumo sacerdote carregava simbolicamente no peito se tornará nossa realidade eterna na presença de Deus. O Urim e Tumim também apontavam profeticamente para Cristo, que é a palavra viva de Deus. Enquanto o Antigo Testamento precisava de objetos especiais para receber revelação divina, no Novo Testamento, Jesus se tornou nossa revelação completa e final. Nele temos acesso direto ao trono da graça para receber misericórdia e graça no tempo oportuno. A técnica de engaste das pedras no ouro também era significativa. Cada pedra era cercada por ouro puro, criando uma moldura que tanto protegia quanto destacava sua beleza. Espiritualmente, isso representa como somos cercados e protegidos pelo amor divino, que não apenas nos guarda, mas faz nossa beleza espiritual brilhar ainda mais. O peitoral ficava preso ao éfode por cordões de ouro e cordões azuis, simbolizando que a força dos ombros e o amor do coração devem trabalhar juntos na mediação. Um mediador eficaz precisa tanto da capacidade de carregar bardos quanto da compaixão genuína pelos que sofrem. Mas havia algo ainda mais impressionante que ficava escondido sob essas vestes ornamentadas. Algo que significava a diferença entre vida e morte a cada momento em que o sacerdote ministrava na presença do Deus vivo. A túnica do éfode, feita inteiramente de tecido azul, era uma obra de arte que carregava um simbolismo de vida e morte de forma literal. Esta peça, que ficava por baixo do éfode e chegava até próximo aos pés, era completamente azul, cor que no mundo bíblico representava o celestial, o divino, a eternidade. Mas o que tornava esta túnica verdadeiramente especial eram os ornamentos ao redor de sua borda inferior, romãs bordadas em azul, púrpura e carmesim, alternadas com sinos de ouro puro. A cada passo do sumo sacerdote, especialmente quando ele entrava no lugar santíssimo uma vez por ano no dia da expiação, os sinos tinham que soar. Por que os sinos eram questão de vida e morte? A tradição judaica nos ensina que os outros sacerdotes do lado de fora amarravam uma corda no pé do sumo sacerdote antes dele entrar no Santo dos Santos. Se os sinos parassem de tocar por muito tempo, significava que algo havia acontecido com ele na presença de Deus, e eles poderiam puxá-lo para fora sem ter que entrar no lugar mais sagrado da terra. O som dos sinos anunciava que a mediação estava acontecendo, que o representante do povo ainda estava vivo e funcionando na presença do Deus Santo. Era como um sinal vital espiritual, indicando que a conexão entre o céu e a terra permanecia ativa. Sem o som, não havia mediação. Sem mediação, não havia esperança para o povo.
As romãs bordadas também carregavam um significado profundo. Esta fruta era símbolo de fertilidade e abundância no Oriente Médio, mas também de unidade na diversidade. Uma romã contém centenas de sementes, todas diferentes, mas todas parte do mesmo fruto. Isso representava Israel como um povo composto de tribos diferentes, mas unidas sob um mesmo Deus. A cor azul da túnica merece atenção especial. No mundo antigo, o azul era uma das cores mais difíceis e caras de produzir. Vinha principalmente do múrice, um molusco do Mediterrâneo, e era necessária uma quantidade enorme desses pequenos animais para produzir uma pequena quantidade de tinta. Por isso, o azul era associado com royaltia e divindade. A túnica azul declarava que aquele que a usava estava revestido de autoridade celestial. O fato da túnica não ter costura na parte superior também é significativo. Era tecida de alto a baixo como uma peça única, simbolizando a integridade e indivisibilidade da mediação sacerdotal. Curiosamente, a túnica de Jesus mencionada em João 19:23 também era sem costura, tecida de alto a baixo, conectando simbolicamente Jesus ao sumo sacerdócio veterotestamentário. A dimensão da túnica, chegando quase aos pés, significava que a santidade deveria cobrir completamente a pessoa do mediador. Não poderia haver áreas descobertas, não poderia haver aspectos da vida que não estivessem sob a cobertura da santidade divina. Era uma lição visual de que a mediação exige integridade total. Os sinos também nos ensinam sobre nossa vida espiritual hoje. Precisamos de sinos em nossa caminhada com Deus, indicadores audíveis de que nossa fé está viva e ativa. Isso pode ser nossa vida de oração, nosso serviço aos outros, nossa adoração, nosso estudo da palavra. Quando estes sinos param de soar, é sinal de que algo precisa ser restaurado em nossa relação com Deus. A alternância entre romãs e sinos sugeria um ritmo na vida espiritual. Momentos de fruto e produtividade alternados com momentos de proclamação e adoração. Uma vida espiritual saudável precisa tanto da quietude produtiva quanto da expressão sonora de fé. Mas se você acha que isso já era impressionante, espere até descobrir o que estava escrito na testa do sacerdote, uma frase tão poderosa que definia não apenas a identidade do mediador, mas o destino eterno de todo o povo de Deus. Na testa do sumo sacerdote, presa por um cordão azul ao turbante de linho fino, havia uma lâmina de ouro puro com uma inscrição que pode muito bem ser considerada a frase mais poderosa já escrita na história humana: Kadosh La Yahuwah, santidade ao Senhor. Estas 4 palavras hebraicas carregavam um peso espiritual imenso. A palavra Kadosh não significa apenas santo, no sentido moral que comumente entendemos. Sua raiz significa separado, posto à parte, consagrado para um propósito específico. Quando aplicada a Deus, Kadosh fala de sua absoluta transcendência, sua total diferença de tudo que é criado. Mas por que essa declaração estava especificamente na testa e por que era feita de ouro puro? A testa representa a mente, os pensamentos, a identidade mais profunda da pessoa. Ao usar esta lâmina, o sumo sacerdote declarava que sua mente, sua identidade, seu próprio ser estava consagrado completamente a Deus. Não havia divisão entre sua vida pessoal e seu ministério. Ele era santidade ao Senhor 24 horas por dia. O ouro puro usado para fazer a lâmina também é significativo. O ouro é o metal que melhor resiste à corrosão e à deterioração. Não oxida, não enferruja, permanece brilhante através dos séculos. Espiritualmente, isso representava que a santidade não é algo que se deteriora com o tempo ou circunstâncias. É uma qualidade eterna e inalterável, que reflete a própria natureza de Deus. A gravação das palavras no ouro exigia técnica extraordinária. As letras tinham que ser precisas, legíveis e permanentes. Não poderiam ser escritas com tinta ou gravadas superficialmente, tinham que ser cortadas profundamente no metal precioso. Isso simbolizava que a santidade não é uma característica superficial ou temporária, mas algo que deve ser gravado profundamente no caráter.
Há uma conexão profética impressionante entre esta lâmina na testa do sumo sacerdote e Apocalipse 22:4, onde João descreve os salvos na eternidade. Contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre a sua testa. O que era exclusivo do sumo sacerdote no Antigo Testamento se tornará realidade para todos os redimidos na era eterna. A posição da lâmina também era estratégica. Quando o sacerdote se prostrava diante de Deus no Santo dos Santos, a primeira coisa que Deus via era esta declaração de santidade. Era como se a santidade do próprio Deus fosse refletida de volta a ele, através daquelas palavras douradas. O sacerdote se aproximava de Deus não baseado em sua própria justiça, mas revestido da própria santidade divina. O cordão azul que prendia a lâmina ao turbante de linho fino também carrega significado. O azul, como já vimos, representa o celestial. A santidade do sacerdote não era de origem terrena ou humana, era uma santidade que vinha do céu, concedida por Deus, sustentada por Deus. Para o povo de Israel, ver seu representante usando esta declaração na testa era tanto confortante quanto desafiador. Confortante, porque sabiam que tinham alguém verdadeiramente santo intercedendo por eles. Desafiador, porque os lembrava do padrão divino de santidade que eles também deveriam buscar. A lâmina dourada também servia como proteção espiritual. Êxodo 28:38 diz que ela estava na testa de Arão para que o Senhor os aceite. A santidade declarada na testa do mediador cobria as imperfeições das ofertas do povo, tornando-as aceitáveis diante de Deus. Na aplicação pessoal, esta lâmina nos desafia sobre nossa própria identidade. Como cristãos, também somos chamados a ser santos, separados para Deus. Nossa mente, simbolizada pela testa, deve estar continuamente declarando nossa consagração a Ele. Nossas decisões, pensamentos e prioridades devem refletir que somos santidade ao Senhor. Mas todas essas vestes juntas, por mais impressionantes que fossem, apontavam para uma só verdade profética que mudaria o curso da história humana para sempre, revelando o maior mistério já tecido em fios de ouro e pedras preciosas. Quando contemplamos todas as vestes sagradas juntas, um código espiritual extraordinário emerge diante de nossos olhos. Cada peça, cada detalhe, cada ornamento era uma profecia tecida, apontando para aquele que viria como o sumo sacerdote definitivo, Jesus Cristo. O éfode de ouro entrelaçado com azul, púrpura e carmesim representava perfeitamente a pessoa de Jesus. O ouro falava de sua divindade eterna, o azul de sua origem celestial, a púrpura de sua realeza como Rei dos Reis e o carmesim de seu sangue derramado por nossa salvação. As cores não eram decorativas, eram teológicas, revelando aspectos da natureza e obra do Messias vindouro. As pedras de ônix nos ombros do éfode ganhavam um significado ainda mais profundo quando vemos Jesus em ação. Ele não apenas carregou simbolicamente seu povo nos ombros, ele literalmente carregou a cruz, o peso de nossos pecados, a ira divina que merecíamos. As 12 tribos gravadas na pedra se expandiram para incluir todos os povos, línguas e nações que viriam a crer nele. O peitoral, com suas 12 pedras preciosas, encontrava seu cumprimento no coração compassivo de Cristo. Ele não apenas leva seu povo no coração simbolicamente. João 13:1 nos diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cada crente é uma gema preciosa no coração do Salvador, não porque somos intrinsecamente valiosos, mas porque Ele nos fez preciosos através de seu amor redentor. O Urim e Tumim, através dos quais Deus comunicava sua vontade, encontrava seu cumprimento perfeito em Jesus como a palavra viva. Não precisamos mais de objetos especiais para conhecer a vontade de Deus. Temos a revelação completa e final em seu Filho.
Jesus é simultaneamente a pergunta da humanidade a Deus e a resposta de Deus à humanidade. A túnica azul com seus sinos de ouro ganha um significado comovente quando aplicada a Cristo. Os sinos que anunciavam que a mediação estava acontecendo encontraram seu eco no momento em que Jesus clamou: "Está consumado", na cruz. Naquele momento, o som da mediação perfeita ecoou através da eternidade, garantindo que nunca mais seria necessário amarrar uma corda no pé do mediador. As romãs bordadas na túnica, símbolos de fertilidade e unidade na diversidade, apontavam para a igreja que Jesus edificaria. Milhões de pessoas diferentes, de todas as nações, unidas em um só corpo através da obra do Calvário. A diversidade na unidade que as romãs simbolizavam se tornou realidade na Igreja Universal. A lâmina de ouro na testa com "Santidade ao Senhor" encontrava seu cumprimento máximo em Jesus, que era literalmente a santidade de Deus encarnada. Ele não apenas usava uma declaração de santidade, ele era a santidade personificada. Sua mente estava perfeitamente sintonizada com a vontade do Pai. Seus pensamentos eram completamente puros. Sua identidade estava totalmente fundida com o propósito divino. O turbante de linho fino que coroava a cabeça do sacerdote apontava para Jesus como nosso rei sacerdote eterno. Mas diferente dos sacerdotes levíticos que eram coroados com linho, Jesus foi coroado com espinhos. A ironia profética é impressionante. O verdadeiro sumo sacerdote recebeu uma coroa de dor em lugar da coroa de glória. Mas há uma reviravolta profética que revela o mistério mais profundo de todos. Todas estas vestes gloriosas, todos estes símbolos de mediação, todas estas declarações de santidade apontavam para o momento em que seriam desnecessárias. A perfeição das vestes sacerdotais tinha um propósito: revelar que um dia elas se tornariam obsoletas. Existe um detalhe final que poucos percebem e que revela como toda esta glória tecida em ouro e pedras preciosas continha em si mesma o segredo de sua própria transformação. A conexão entre as vestes do sumo sacerdote e o véu do templo nos revela o mistério mais impressionante de toda a economia redentiva de Deus. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo não era apenas uma cortina, era tecido com os mesmos materiais e cores das vestes sacerdotais: azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Havia querubins bordados no véu, assim como havia pedras preciosas no peitoral do sacerdote. O véu e as vestes eram parte de um mesmo código espiritual. Durante séculos, apenas o sumo sacerdote podia passar através daquele véu, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. As vestes sagradas eram como uma chave espiritual que lhe dava acesso à presença de Deus. Sem elas, a entrada significaria morte instantânea. Mas no momento exato em que Jesus, nosso verdadeiro sumo sacerdote, clamou: "Está consumado", na cruz, algo extraordinário aconteceu. Mateus 27:51 registra: "Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo." O véu que por séculos havia separado o homem de Deus foi sobrenaturalmente destruído. A ironia profética é impressionante. Jesus morreu nu na cruz. O sumo sacerdote eterno não estava vestido com ouro, pedras preciosas ou linho fino quando consumou a obra da redenção. Suas vestes haviam sido tiradas, repartidas, sorteadas pelos soldados romanos. A nudez de Cristo na cruz contrastava drasticamente com a glória das vestes sacerdotais. Mas essa nudez não era uma coincidência, era parte do código espiritual. Jesus se despiu de toda a glória externa para se tornar nossa justiça, nossa santidade, nossa mediação perfeita. As vestes gloriosas do sumo sacerdote terreno foram substituídas pela nudez voluntária do sumo sacerdote celestial. O rasgar do véu de alto a baixo indica que foi Deus quem o rasgou, não forças humanas.
No momento em que o verdadeiro sumo sacerdote completou seu sacrifício, o sistema de mediação terreno chegou ao fim. Não eram mais necessárias vestes especiais, rituais específicos ou acesso limitado. O caminho para Deus estava aberto para todos, através do sangue de Jesus. Hebreus 10, 19 a 20 explica: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu rasgado simbolizava o corpo de Jesus rasgado por nós. Sua carne se tornou nosso acesso à presença divina. As vestes sacerdotais agora ganhavam um novo significado. Não eram mais necessárias para a mediação, mas continuavam sendo proféticas sobre nossa identidade futura. 1 Pedro 2,9 declara que somos sacerdócio real, sugerindo que, em certo sentido, todos os crentes agora vestem espiritualmente essas roupas sagradas. Como você está carregando os outros em seus ombros através da oração intercessória? As pedras de ônix nos ombros do sacerdote nos lembram que devemos carregar o peso das necessidades daqueles ao nosso redor, levando-os diante de Deus em oração constante. Como você está carregando as pessoas em seu coração? O peitoral com pedras preciosas nos desafia a ver cada pessoa como uma gema valiosa aos olhos de Deus, merecedora de nosso amor, compaixão e cuidado espiritual. Os sinos da túnica ainda têm relevância hoje. Nossa vida cristã deve produzir sons que anunciem que a fé está viva e ativa. Isto pode ser através do testemunho, do serviço, da adoração, do estudo bíblico. Quando esses sinos param de tocar, é sinal de que algo precisa ser restaurado em nossa caminhada espiritual. A lâmina dourada na testa com santidade ao Senhor nos convida a examinar nossa própria consagração. Nossa mente, nossos pensamentos, nossas prioridades estão declarando que somos separados para Deus? Nossas decisões diárias refletem que nossa identidade fundamental é ser santos ao Senhor? As romãs bordadas na túnica, símbolos de fertilidade espiritual e unidade na diversidade, nos lembram que devemos produzir fruto espiritual e celebrar a diversidade na Igreja de Cristo. Cada pessoa diferente que Deus traz à nossa comunidade é como uma semente na romã, única, mas parte do mesmo fruto. Mas há também uma aplicação escatológica impressionante. Apocalipse 19:8 fala das ações justas dos santos, como linho finíssimo, resplandecente e puro, que forma as vestes da noiva de Cristo. Nossa obediência diária, nossos atos de amor, nossa fidelidade nas coisas pequenas estão literalmente tecendo as roupas que usaremos na eternidade. As pedras preciosas do peitoral encontram paralelo nos fundamentos da Nova Jerusalém. Isso sugere que nossa identidade atual como pedras preciosas no coração de Cristo se tornará nossa realidade eterna na cidade celestial. Somos simultaneamente o que Cristo carrega no coração agora e onde habitaremos para sempre. O ouro das vestes sacerdotais nos lembra que nossa fé está sendo refinada pelo fogo das provações, tornando-se mais preciosa que ouro. 1 Pedro 1,7. Cada dificuldade que enfrentamos com fidelidade adiciona mais ouro às nossas vestes eternas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder outros mistérios bíblicos que podem transformar sua compreensão das Escrituras. Deixe nos comentários qual o simbolismo das vestes sagradas mais tocou seu coração hoje. Mas ainda há um mistério que permanece e que exploraremos em nosso próximo vídeo. Se as vestes do Antigo Testamento foram tão detalhadamente planejadas por Deus, o que isso nos revela sobre as vestes que usaremos na eternidade? Como será a nossa identidade vestida de glória na Nova Jerusalém? Que Deus abençoe sua compreensão das profundezas de sua palavra e que você possa viver cada dia consciente de que em Cristo você também está vestido de santidade ao Senhor.